Muito bem, vamos entender agora o procedimento ordinário e aí você pode seguir com o artigo 400, que estabelecem a regra e a ordem do procedimento ordinário, e eu desenhei para facilitar a sua vida aqui, tá bom? Então vem comigo, vamos trabalhar. Então, vamos retomar alguns assuntos iniciais, que inclusive são assuntos que nós já vimos e que já ficou estabelecido aqui. Eu, juiz, recebo denúncia ou eu, juiz, recebo a queixa. Desse recebimento, o juiz pode rejeitar ou pode receber, tá? Se ele arquivar, cabe o recurso que nós já vimos, né? Vamos estudar mais adiante, que é o recurso conhecido como RESE, recurso sentido estrito. Se ele fez uma rejeição liminarmente. O que é uma rejeição liminar? Ele olhou para a denúncia ou para a queixa, ele achou que não há sentido, então ele automaticamente vai arquivar. Contra a decisão de arquivamento, de rejeição, cabe o que nós chamamos de RESE, tá? O juiz simplesmente vai receber, recebida, ele faz uma citação e, através dessa citação, ele pede para o réu se defender e apresentar a resposta no prazo de 10 dias. Tudo isso daqui nós já vimos, não pode ser novidade para você, tá bom? Ainda, olha que interessante, prazo de 10 dias. A gente viu que a citação pode ser pessoal, nós vimos que essa citação pode ser por edital e vimos também que essa citação pode ser com hora certa e quando for por hora certa, aplica-se a regra do CPC, do Código de Processo Civil. Neste prazo de 10 dias, que é para a defesa, o réu pode alegar preliminares, apresentar provas e arrolar testemunhas. Então ele pode, alegar preliminares, apresentar provas e arrolar testemunhas. Essa é a ideia central aqui, preliminares, provas e testemunhas. Essa é a ideia que você tem que ter, tá bom? E ainda, feita a defesa, o que acontece? O juiz ele pode absolver sumariamente com base no artigo 397 do CPP. Pare aí, que agora vem novidade. Pensa assim, denúncia e queixa. Juiz recebeu, citação, aconteceu a citação, que pode ser pessoal, edital por hora certa. O cara oferece a defesa em 10 dias. Aí o juiz olha para essa defesa e pode absolvê-lo sumariamente. O que é uma absolvição sumária? Ele pode decretar ali de regra que o réu está absolvido. E quando que ele será absolvido? Com base no artigo 397. E o 397 estabelece, que após o cumprimento do artigo 396-A, que é da defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando? Então, é deverá, tá? Ele deverá absolver quando tiver hipótese de inexistência manifesta de causa, existência manifesta de excludente de ilicitude. Alex, o que é uma excludente de ilicitude? Legítima defesa. O réu, ele agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal. Então, uma pessoa que está nessa situação, ele não praticou ilícito, ele deu um tiro na cabeça do cara como legítima defesa. Um exemplo bobo que eu sempre conto é o exemplo do Titanic, Você acabou de salvar lá do Titanic, está num bote. Nesse bote cabe no máximo 3 pessoas. De repente começam a vir até você 20 pessoas nadando. Você sabe que dessas 20 pessoas que estão nadando, se elas chegarem até o bote, automaticamente você vai morrer. Então o que você faz? Você foge com o bote e se alguém chegar próximo de você, você dá uma remada na cabeça, Isso é o quê? É o estado de perigo que você se encontra. Não vai ser considerado crime, tá? Então, uma excludente de ilicitude. Ainda, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Então, se for uma hipótese de culpa, excludente de culpa, salvo do inimputável, o fato narrado evidente não constitui crime ou houve a extinção da punibilidade do agente, tá?
Então, moral da história, se acontecer qualquer das hipóteses do artigo 397, o juiz deverá absolver sumariamente após a defesa. Observe que essa absolvição sumária acontece após a defesa que ele fez no prazo de 10 dias, tá? Agora, Alex, e se o juiz não absolveu? Se o juiz vai instruir o processo? Se ele irá instruir o processo, ele tem que marcar então uma audiência de instrução e uma audiência de julgamento. Com essa audiência de instrução e julgamento, observe que há uma ordem estabelecida no artigo 400. O que fala o artigo 400? O artigo 400 estabelece o seguinte, olha que interessante. Ouve-se o ofendido e a vítima, ofendido que no caso é a vítima. Tome muito cuidado porque lá na prova eles vão colocar assim, ó, ouve-se o ofendido e o acusado. Não, primeiro a vítima. Observe que na minha ordem aqui, ó, o acusado ele está nas últimas, tá? E aí depois eu tenho, ouviu a vítima ofendido? Testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito se for necessário, acariação. O que é acariação? Colocar as pessoas de frente a frente e fazer uma acariação, reconhecimento se necessário de pessoas e coisas e o interrogatório do acusado. Eu preciso que você anote no seu resumo, isso daí está no artigo 400, que ouve-se o ofendido, depois testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito, acariações, reconhecimento e interrogatório. Tá? É isso que acontece. Está lá no artigo 400. Vem comigo para o texto da lei, então. Vamos ver o que estabelece o texto da lei aqui. Ó. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, já grave isso aqui, ó. Porque essa é uma regra diferenciada, tendo em vista que 60 dias é um prazo estabelecido na audiência de instrução e julgamento para o procedimento ordinário. Se fosse sumário, o prazo seria diferente. Proceder-se à tomada de declarações, ó, olha a ordem que você viu, do ofendido, inquirição de testemunhas, arrolados pela acusação, então a testemunha de acusação, depois de defesa, nesta ordem, ressalvado o exposto no artigo 222 desse código, bem como os esclarecimentos do perito, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida quem? O acusado. Então tudo que eu desenhei aqui para você é literalidade do texto da lei no artigo 400, tá bom? E olha que interessante, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, ou seja, as partes têm que requerer para que o perito possa esclarecer as dúvidas. Então, como que a parte requer as informações para o perito responder? Através do que nós chamamos de quesitos. É essa a ideia central que eu quero que você tenha aqui. Tudo bem? Maravilha, maravilha, paixão, que coisa linda! 401. Nas instruções poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, tá? E nesse número, olha só, não se compreende as que não prestem compromisso às referidas. Então, não se compreende nesse número de 8, né, as que não prestem compromisso e as referidas. As partes poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas, ressalvado a hipótese do 209. Vocês perceberam que quando são artigos que eu só cito e não leio, como é o caso aqui, ó, 222, né, 229, eu acabo pulando porque não está no edital. Se não está no edital, a VUNESP não cobra, tá? Pode ir tranquilamente nessa ideia que sempre dá certo. Feitas essas observações, produzidas as provas, a final da audiência, o MP, o querelante ou assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Como eu começo agora fatos de diligências, se tem diligências ou não,
eu deixo para falar contigo no próximo vídeo. Grave a ordem desse artigo 400, tá bom? Até lá!